Se coloque de pé nessa noite para nós dar início ao nosso culto. Culto ao Senhor. A Bíblia vai nos dizer no Salmo 100, para nós celebrar o Senhor com júbilo, todas as terras, e servir ao Senhor com alegria, e entrar diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, que nos fez e não a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. A sua verdade, ela dura de geração em geração. Oremos ao Senhor nessa noite com esse espírito de gratidão, de louvor a Deus, de reconhecer que fomos chamados e criados para o seu louvor nessa noite. Senhor nosso Deus, nós estamos diante do Senhor agora, da tua casa, e queremos pedir ao Senhor nesse instante perdão pelas nossas faltas, pelas nossas falhas e pelos nossos pecados. Nós entramos na tua presença reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus, sempre foi, nunca deixou de ser, e que nessa noite a tua presença se faça presente aqui no nosso meio, em cada coração, em cada um de nós nessa noite. Pai, abençoa os teus filhos que ainda estão preparando para vir, que estão nos caminhos, nos carros, nas ruas, ainda que estão preparando para vir. Abençoa os que estão aqui nessa noite já para te louvar, para te adorar, para bendizer o teu santo nome. Que o Senhor venha derramar a tua presença em cada louvor cantado, em cada ministração, na palavra que vai ser ministrada, no momento memorial da ceia do teu corpo, do teu sangue. Oh Deus, abençoe nessa noite a tua igreja, que nós possamos dar o melhor de nós, como se hoje fosse o nosso último culto. O Senhor não dá nenhuma garantia que domingo nós estaremos aqui, por isso nós vamos abrir o nosso coração nessa noite para te adorar, para reconhecer que tu és o nosso Deus, sempre foi e sempre será o Senhor de nossas vidas. Que o nosso coração esteja inclinado ao Senhor nessa noite, e que nós possamos esquecer do dia que passamos, da semana que passamos, que nós possamos esquecer das coisas que deixamos lá fora, seja ela dívida, seja ela preocupação, seja ela algum problema familiar ou financeiro, seja algum problema espiritual, que nós possamos esquecer nos momentos dos louvores, nos momentos da adoração, no momento da tua palavra, para que nós possamos entregar ao Senhor um culto verdadeiro, como um verdadeiro adorador que adora o Senhor em espírito e em verdade, e que nessa noite nós possamos envolver com o Senhor, porque eu tenho certeza que quando nós envolvemos com o Senhor envolve conosco, o Senhor envolve com a nossa casa, com a nossa vida. Seja conosco, Pai, seja com os teus filhos,
Seja com cada um nessa noite. A única manifestação que nós almejamos aqui é a manifestação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Vou convidar o missionário a esta obra em nome de Jesus. Glória a Deus. Salve o nome do Pai, Senhor, amém, irmãos? Amém. Hoje é uma noite muito especial, né? A ceia do Senhor. Nós vamos estar participando desse culto abençoado para a glória de Deus. Amém. Vamos estar adorando ao Senhor. Feche seus olhos. Vamos estar adorando a Ele nessa noite. Aleluia, Jesus. Jesus.
que Ele é o nosso pastor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, oh, oh. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, oh, oh.
grande para com a tua igreja, Pai. Prepara nossas vidas nessa noite para cear contigo, Jesus. Para que nós venhamos cear contigo, Senhor, cear conosco, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. O pastor Cristiano está com oportunidade em nome de Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Hoje, Santa Ceia do Senhor, motivo de festa, motivo de alegria para nós. Mas nenhum de nós somos merecedores. Mas Deus é tão bom e misericordioso que nos deu essa condição de estarmos aqui como igreja para participar da ceia do Senhor. E como eu e você, irmãos, podemos honrar o Senhor por todos os privilégios, por todas as bênçãos, por todas as maravilhas que Deus tem feito conosco. Como podemos honrar o Senhor? Provérbio 3, 9 vai nos aconselhar, aonde diz: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Então, quando honramos ao Senhor, é uma oferta. Quando eu e você trazemos oferta para a casa do Senhor, é honrar o Senhor. Interessante que quando honramos o Senhor com os nossos bens e com as primícias da nossa renda, ou seja, é aquilo que é primeiro, não é o resto, não é o que sobra. Porque Deus, sabemos que Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa do nosso dinheiro, mas a obra dele precisa. A igreja precisa para ela se manter viva. Então, quando honramos o Senhor com os nossos bens e com as nossas primícias, interessante que o versículo 10 nos traz uma promessa, aonde diz que os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus largares transbordarão de vinho. Então, quando você honra o Senhor com os seus bens, a Bíblia diz que seus celeiros ficarão, transbordarão, ou seja, completamente cheio. É alegria na sua família, é prosperidade dentro da sua casa, dentro do seu lar, é o alimento não faltar na sua mesa. Então, não é uma barganha, mas é uma promessa de Deus para aquele que honra a Deus. Então, você que trouxe a sua oferta, tem o privilégio de honrar a Deus aqui no gasofilaço. Talvez você não trouxe uma moedinha, não trouxe dinheiro, mas tem um QR Code ali. Você pode fazer o Pix para a honra e glória do Senhor. Quem vai louvar, irmão? Vai louvar, pastor? Glória a Deus. Para mim, os vales é o rio, é fortemente a que me purifica e lava assim. Vieste à terra para
Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, Deus todo maravilhoso e poderoso é o Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela tua igreja que aqui está, Senhor. Ó Pai amado, cada oferta que aqui foi deixada, Senhor, para mantimento da tua casa, Senhor. Te pedimos, Pai, consagre, Senhor, essas ofertas, esses dízimos, Pai, para mantimento da tua obra, Senhor, para que a tua igreja possa manter de pé, ó Deus. Abençoe a tua igreja, Pai. Abençoe os teus filhos que aqui depositaram suas ofertas, Pai. Aqueles que te honraram, Senhor, com as ofertas. Abençoe grandemente, Senhor. Faça transbordar o celeiro da casa de cada um, Senhor. Que nunca falte a tua presença, Pai. Que nunca falte o alimento. Que nunca falte a vida e a esperança, Senhor. Pai, está aqui também o teu servo, Senhor. Te pedimos agora, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Fale aos nossos corações mais uma vez, Senhor, através do teu servo, Senhor. Fale aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos, ó Deus, para que talvez, ó Deus, através de tuas palavras, os teus filhos que aqui estão possam sair daqui curados, transbordando de alegria, restaurados e avivados, Senhor. Que traga esperança para cada coração que aqui está, Senhor. Que traga resposta para os nossos corações, Pai. Eu não sei como está o coração de cada um, Senhor. Não sei como está cada um aqui, ó Pai. Mas a tua palavra vai trazer essa resposta, Deus. Te louvamos, te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Está feliz aí? Amém. Como é bom você estar aqui hoje, em nome de Jesus, para adorar e servir a Deus. Amém? Amém. Que bom. Abra a sua Bíblia aí, em Mateus 5. Mateus 5, 6. Amém. Amém. Olha que bom que a gente está aqui hoje, né? Mateus capítulo 5, 6. No Sermão do Monte, Jesus disse algo que vem de uma simplicidade, mas de um valor para a minha vida e para a sua vida imensurável. E é interessante que Jesus ele disse assim, olha, entre as bem-aventuranças, Jesus disse algo assim, olha, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Feliz aqueles que têm fome e sede de justiça. O que Jesus disse com essas palavras? Sede e fome. Quem aqui não bebeu água hoje? Não bebeu nenhum gole de água hoje? Tem alguém aqui que fez isso? Acho que não. Eu fui lembrar de beber água hoje, já era quase meio-dia. De novo. Aí você fica preocupado, você corre para beber água, você percebe que tem uma necessidade no corpo. Senão você vai sofrer com a dor nos rins. Quem aqui não comeu nada hoje? Acho que todos comeram. Então a gente percebe que beber água e comer tem uma necessidade vital. Sim ou não? Então a gente não consegue sobreviver sem comer e sem beber. Uma criança de peito, ela encosta perto da mãe, ela já tem aquele instinto de procurar o alimento. Olha que coisa interessante. E se você perguntar para a criança se ela está com fome, recém-nascida, ou com sede, ela não vai falar, porque ela não tem nem noção do que está sendo perguntado. Jesus disse que feliz é aqueles que têm fome e sede de justiça. Nós temos um senso em nós de justiça. Só que às vezes a nossa justiça é meio truncada. Porque a Bíblia chega a nos afirmar que a nossa justiça própria ela é como um trapo de imundícia. Você entende? Na tentativa de ser justo com alguém, podemos ser injustos. Eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes,
duas pessoas tiveram atrito. Amém? Duas pessoas tiveram atrito. E uma delas vem conversar com você. E ela te conta a versão dela. Se você não ouviu o acusado ou o acusador, você ouviu primeiro, você vai dar sempre razão para quem te contou a história mais bonita, mais envelopada. Sim ou não? E às vezes a gente não sabendo do outro lado, a gente acaba cometendo uma injustiça na tentativa de ser justo. Então não há justiça em nós, mas Deus é justo em tudo que faz. Deus, Ele não vai agir com parcialidade. Ele é um Deus de justiça, Ele é justo. É por isso que nós confiamos que Ele resolve a nossa causa. A Bíblia chega a dizer que na tentativa de resolver os nossos problemas, a Bíblia diz que na nossa justiça, na nossa ira, não produz a justiça de Deus. Por quê? Porque às vezes, quando a gente toma partido, a gente se ira e tenta resolver as coisas da nossa maneira, Deus não age com justiça. Porque eu e você já agimos com a nossa própria justiça, fazendo aquilo que achamos que é certo. E às vezes nem sempre o que a gente acha que é certo é de fato certo. Você está entendendo? Curva a sua cabeça. Senhor, nós vamos expor a Tua palavra nessa noite. E nós desejamos, Senhor, que Teu Espírito, Ele abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que a gente possa entender, Senhor, tudo que foi falado aqui. É a Tua palavra e ela nos alimenta. Então, nós te agradecemos nessa noite por a gente estar aqui, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, que ela venha saciar a nossa fome e a nossa sede. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Mateus 27. Abre a sua Bíblia aí, Mateus 27. Quem não tem pode acompanhar no telão. Nós vamos expor esse texto de hoje. Eu queria fazer uma leitura rápida e a gente vai se ater a alguns pontos aqui, porque a gente vai ler alguns versículos e a gente vai entender algumas coisas aqui. Nós estamos falando aqui de um Jesus, de um Deus que veio nos justificar. Mas como nos justificar? Não há justiça em nós somos maus, a nossa natureza é perversa e má. Mas como é que Deus veio nos justificar? De que maneira? Porque Ele pagou um preço muito alto e inocente em nosso lugar. No dia que eu entendo isso, que eu aceito o sacrifício de Jesus, Ele me justifica. Eu entendi o sacrifício de Jesus. Eu fui para a cruz. E Mateus 27 começa a dizer algo assim, olha, de manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. Eles tinham motivos aqui para condenar Jesus à morte e chegaram à decisão comum de que ia matar Jesus. Eles queriam matar Jesus, eliminar Jesus. As razões a gente vai ver aqui quais foram. E o incrível disso tudo, amarrando, levaram e entregaram a Pilatos, o governador. Então, olha que coisa terrível isso aqui. A gente já começa uma cena muito triste aqui. Amarraram Jesus. Que homem agressivo, hein? Você entende isso? Jesus resistiu, Jesus era um perigo. Por que eles amarraram Jesus? Ele já começa com requinte de crueldade, já no começo. Então eles fazem essa crueldade e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que tinha traído, viu que Jesus havia sido
condenado, tomado de remorso, devolveu aos chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos as 30 moedas de prata. Aqui começa também o senso de justiça de Judas. Mesmo na hora mais cruel, de remorso, ele ainda tem esse lado de justiça. Olha que coisa incrível isso aqui, olha. Judas, naquele momento que ele ali viu a possibilidade de vender Jesus, vamos dizer assim, por 30 moedas de prata, ele viu um negócio, ele viu um lucro. Ele só não mediu as consequências, que lá na alma dele estava guardado, e ele não percebeu isso. Olha que coisa terrível. Esse episódio aqui nos ensina muitas coisas no dia a dia da vida. Às vezes nós vamos marchando de encontro a algo que para a gente parece ser muito valioso, mas a gente não mede as consequências. A gente só pensa naquilo que nós imaginamos e obter. Lembra aquele ditado que diz que os fins justificam os meios? Para muita gente isso é real, e isso foi real na vida de Judas. Até esse presente momento ele viveu uma ilusão aqui. Mas ele vai perceber que aquelas moedas não tinham para ele mesmo nenhum sentido nesse momento. Porque ele percebeu que tinha feito de errado. Perdeu o sentido, perdeu o valor, perdeu a razão. Sabe quantas pessoas, no afã de fazer algo, ele faz, mas depois ele vai medir as consequências e fala que não valeu a pena? Não valeu a pena. Isso aconteceu com Judas. Ele, tomado de remorso, correu lá e foi devolver aos chefes as mesmas pessoas que em um momento ele contratou com alegria, que ele pegou o dinheiro. Você entende nesse momento? De estar ali traindo, pegou o dinheiro, colocou no bolso, que bom, e aí aqui ele cai em si. Aí tudo perde o sentido e o valor. Ele pegou as moedas que até aquele momento era importante, já não era mais. E disse: peguei. Isso aqui é o cara se convertendo. Se ele não tivesse continuado o seu plano, olha que coisa maravilhosa que aconteceu aqui. Peguei, pois traí sangue inocente. Amém? Peguei, trouxe a culpa para si. Peguei. Ele não disse: eu me enganaram, me seduziram. Não, peguei. Pois traí sangue inocente. Ele não viu culpa em Jesus. Ele não viu merecimento para que ele pudesse fazer aquilo com Jesus. Ele deve ter pensado: o que ele fez para mim? O que ele fez de mal para eu fazer isso? Ele não conseguiu achar nada em Jesus que pudesse justificar isso que ele fez. Olha que coisa terrível. Trair sangue inocente. Ele foi justo. Justo. Eu fiz coisa que eu não deveria fazer. Ele retrucado. O que nos importa? A responsabilidade é sua. Você que fez. Aí injetou nele uma culpa muito maior. Ele já estava se sentindo culpado, já estava ali, já se martirizando. Aí vem uma carga mais forte, diz: olha, se vira, o problema é seu. Foi você que fez? Então se vira. Não obteve nenhum tipo de ajuda, nem de consolo, em um momento onde ele precisava. Olha que coisa terrível. Então Judas lançou o dinheiro dentro do templo e jogou as moedas, sem sentido nenhum, sem valor de nada. Você entende isso? Como o que eu posso fazer hoje, amanhã não tem muito sentido. Onde eu vi valor nisso, Senhor? Onde eu vi valor nisso? Eu estava tão empolgado
e nem me serve mais, isso aqui nem vou usar. Pior do que a cana que roubou para esconder. Voltando aqui, ó. Ele saiu dali e em seguida foi e se enforcou, tentando eliminar todos os problemas. Os chefes dos sacerdotes juntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. A gente vai percebendo que isso aqui vai construir uma trajetória de Jesus, a sua inocência. Então esse dinheiro aqui que Judas jogou, que não tinha sentido para ele, também não teve valor para o templo de novo. Olha que coisa terrível. O mal de um se estende. E ele é o preço de sangue. Já estava profetizando algo ali. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar um campo goleiro para um cemitério de estrangeiro. Por isso ele se chamou o campo de sangue até os dias de hoje. Então cumpriu-se o que foi dito pelo profeta Jeremias: tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelos filhos de Israel. Você vê que Jeremias já tinha profetizado isso, ele jamais ia perceber que estaria falando de Judas, de Jesus, de um preço que foi pago na traição. Isso aqui é muito terrível. É um Deus que tem toda a história nas suas mãos. Olha que coisa maravilhosa. E as deram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor, me havia ordenado, profecia de Jeremias. Jesus estava em pé diante do governador e esse lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Porque essa foi uma das acusações pela qual Jesus estava ali presente, sendo acusado à morte. Jesus respondeu: tu dizes. Você que está falando. Acusado pelos chefes do sacerdote, pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Sendo acusado, mas não abriu a sua boca, cumprindo a profecia de Isaías 53, diz que ele foi levado como matador, mudo, não abriu a boca. Olha que coisa incrível. Então Pilatos lhe perguntou: não houve de quantas coisas acusam você? Não defende, não vai falar nada. Jesus calado. Olha que coisa terrível. Jesus, porém, nada lhe respondeu, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, o governador costumava soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Naquela ocasião, eles tinham um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás, que é muito conhecido em nosso meio. Pilatos perguntou à multidão ali reunida: qual destes vocês querem que eu solte? Jesus, Barrabás ou Jesus chamado o Cristo? Qual deles? Aqui entra algo muito terrível que talvez hoje pode acontecer com muitos de nós. Olha o que acontece. Porque ele sabia que eu havia entregado Jesus por inveja. Pilatos já tinha percebido, sacado tudo que estava acontecendo ali. Não era a primeira acusação, nem foi a última. Jesus não foi o último. O mais incrível disso aqui é que Pilatos já tinha percebido quais seriam. Ele não imaginava que chegaria a esse ponto, mas ele percebeu quais era o motivo que as pessoas estavam levando Jesus à morte, sendo acusado ali. Já tinha percebido, mas ele não conseguia ver nenhuma culpa em Jesus, nada de culpa alguma. Aí o que acontece aqui? Então, estando Pilatos sentado no tribunal, isso aqui é muito incrível. Talvez é isso aqui que nós vamos nos ater essa noite. Presta muita atenção nisso aqui. Estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele lhe enviou esta mensagem:
A mulher de Pilatos manda uma mensagem para ele dizendo o seguinte: não se envolve com esse justo. Não se envolve com ele. Olha, não se envolve, o que ela disse? Com quem? Com esse justo. O que ela viu em Jesus? O que Jesus fez, que ela percebeu? Em que momento ela percebeu um homem justo? Não tinha razão para estar ali. Não tinha motivo algum para Jesus ser condenado. Agora, olha o seguinte: porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Sofri muito. Que tipo de sofrimento essa mulher teve? O que passou pelo seu coração? O que ela viu? Que visão ela teve? Que mensagem ela teve de Deus? O que ela sonhou para trazer tanto sofrimento? Eu sofri e sofri muito. Eu gosto de pensar nisso aqui da seguinte forma: Paulo escrevendo 1 Coríntios 13, 6, ele diz o seguinte: olha, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Não se alegra com a injustiça. E tem gente que percebe que o negócio não está certo, não está justo, mas não está nem aí. Você entende? Tem gente que pratica a injustiça e não tem nenhum tipo de remorso. É pior do que Judas, pelo menos Judas teve. Trair sangue inocente, o que eu fiz? Mas tem gente que pratica a maldade e não tem noção que pratica. Sabe que fez, sabe que ofendeu, sabe que machucou, sabe que feriu, mas não tem a coragem de pedir perdão. Você entende isso? Essa mulher ficou tão indignada que ela mandou um recado: não se envolva. Na lei de Moisés, o que mais era cobrado era: você não deveria ser injusto, não receber suborno para condenar o inocente e o culpado passar por inocente. Diversas vezes na lei de Moisés, Deus vai lembrar o povo dele disso: não faça isso, não faça isso. E aqui a gente percebe que a mulher diz, manda logo um recado para o Senhor: sai fora disso, sai fora, não se envolva, porque você não. Hoje a gente pode dizer, né, a pessoa tomando partido de um lado sem saber o outro, e às vezes quem é culpado usa de tanto argumento que convence. Mais para frente a gente vai ver que os líderes religiosos ali convenceram uma multidão contra Jesus. Convenceu toda uma multidão que semanas antes estava tirando as suas roupas, colocando no chão, com palmo nas mãos, dizendo: Hosana, viva o rei, bendito que vem em nome de Jesus. Essa mesma multidão aqui, poucos dias depois, foi convencida de que Jesus era o errado. Você entende a injustiça como é praticada? Como eu e você, nós devemos tomar muito cuidado com isso. Porque geralmente o errado ousa de santo, de bom, e engana a gente. Não se envolva com este justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Se o inocente só fez o bem, não há mal nele, não há maldade, não condena esse homem, não condena, não faça isso, senão você vai se arrebentar. Você vai cometer uma injustiça muito grande se você condenar esse homem à morte. Jesus veio para morrer, mas ai daquele que praticou atos contra Jesus. Os maus foram se alinhando
pudesse praticar essa injustiça. Quem está entendendo? No entanto, o chefe do sacerdote e os líderes religiosos convenceram a multidão. Olha que argumento. O argumento aqui é tão terrível que eu e você, nós sabemos que Jesus era inocente. Qual era o mal? Olha, ele bateu numa criança, ele empurrou uma mulher e ela morreu. Não tinha acusação contra Jesus de maldade. Você entende isso? Isso é tão verdade que essa multidão convenceram Jesus, convenceram a multidão, né? Que prender, que, olha, no entanto, o chefe do sacerdote e os líderes religiosos convenceram a multidão, e aí, olha, vamos imaginar que não é fácil, porque o cara, a gente já sabe que o cara era bandido, Barrabás, o cara era um criminoso, estava ali por alguma razão, Jesus não. Então, convencer a multidão de que Jesus que era o errado, que Jesus que merecia a morte, sem nenhuma acusação que pudesse dar sentido à morte, não tinha. Então o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Já estava definido, foram induzidos a fazer isso. Se entende? E o inimigo hoje, ele trabalha na vida do ser humano dessa forma, induzindo, enganando, e às vezes a gente faz o errado achando que está certo. Nós condenamos o inocente e absorvemos o culpado. A gente é craque para fazer isso, porque a gente não é um senso nosso, mas a gente é induzido por terceiros. Você entende isso? Então por isso que nós temos que ter isso em Deus e nós. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, seja justo. Pilatos lhe perguntou: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucificam. Já estava definido aqui na morte. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Eles, porém, gritavam ainda mais: crucificam. Aqui já estava instalado todo um alvoroço. Não tinha mais como fazer nada. Você entende? Chega um ponto que não tem mais o que fazer. Quando Pilatos percebeu que não estava tendo nenhum resultado, mas ao contrário, que um novo tumulto se iniciava, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. Como matar? Não tem nada para acusar. Ele era sem mancha, sem mácula. Por isso que eu e você, nós somos hoje justificados, porque Ele é justo. Glória a Deus. Amém? Então hoje, eu não acredito que eu sou salvo porque eu sou bom, que eu sou mais crente do que os outros. Não é porque eu venho na igreja. Não. Aí é a minha justiça. Eu achar que eu mereço. Eu não mereço. Não há nada que eu possa fazer que me dá o direito de ser ou de ser salvo, pelo contrário. O mesmo direito que Billy Graham teve, que o maior pregador do século, Scofield, né? Wycliffe, Lutero, os caras que mudaram a história. Elias, o homem mais dessa terra. Deus olha e o mesmo direito que ele tem, eu tenho, você tem. Você entende isso? Não é nós, é ele aqui, ó, Jesus. Ele que fez tudo isso, ele que era inocente, ele que não tinha culpa, ele que não tinha nada. Então Pilatos, percebendo isso, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue desse homem, não tem como eu condenar. E poderia fazer pelo seu poder, governador, mas mata logo aí e acabou. Quer nem saber que, não, livra do problema. Mas ele era Jesus, era tão forte a inocência de Jesus, que isso incomodou ele de uma forma tão grande.
tinha direito, condições, poder para falar assim, já mata logo, já encerra o problema na raiz. Mas Jesus tinha algo diferente, não tinha culpa, não tinha razão, não tinha motivo. Foi por isso que o valor da cruz valeu. E a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu, depois que a responsabilidade é de vocês. Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos, e caiu. E Jesus já tinha avisado antes, quando as mulheres estavam ali no último momento da cruz, Jesus carregando a cruz, e as mulheres atrás chorando, chorando, chorando. Jesus para, olha para ela e diz: filha de Jerusalém, não chore por mim, chore por vocês mesmos, pelos vossos filhos. Se eles estão queimando a lenha verde, imagina o que vai fazer com a seca. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou aceitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Até nesse açoite de Jesus aqui, era uma esperança de que o açoite estava bom e ia soltar Jesus. Ah, não. Amém? Amém. E aí segue-se a crucificação. O que eu quero nessa noite deixar aqui no nosso coração e lembrar para cada um de nós é que Ele nos justificou. Amém? Toda a culpa, tudo que eu sou de ruim, eu olho para Jesus e digo assim: Senhor, Ele é inocente, Ele morreu sem pecado por nós, pagou um preço muito alto. Eu consegui entender isso. A partir do momento que eu entendo isso de verdade, eu consegui entender. O Espírito Santo colocou isso no meu coração, me mostrou essa verdade. A partir desse momento, Ele me justifica. Eu estou do lado dele. Amém? Eu estou do lado dele, então eu sou justificado por ele. Toda acusação contra nós, Ele já pagou. Ah, é o preço, Ele já pagou. A dívida foi perdoada. A minha culpa está nele. Amém? Tu está entendendo? Amém. Então você, hoje, que a gente não aceite nenhuma acusação, que a gente não seja convencido pela multidão a ser injusto. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente. Nós temos aqui a ceia. A multidão hoje não veio. Você estava com medo de chover, alguma coisa, com medo de pastor Cristiano ligar comigo. Mas você está aqui, olha que bênção. Hoje eu gostaria de convidar aqui a nossa irmã. Tivemos duas famílias aqui no altar. O pastor Jefferson estava aqui hoje, dedilhando ali no violão com sua esposa, que bênção. Amém? E eu tenho certeza que Deus tem dado graça e a gente tem algo grande para fazer e Deus vai nos alinhando a isso. E eu gostaria, nessa noite aqui, de chamar o pastor Cristiano, a irmã Chiquinha. Amém? Nós vamos orar, hoje nós vamos cear aqui e saber que nós participamos hoje da ceia, nessa comunhão tão maravilhosa, que eu e você juntos, a gente possa entender que como foi bom a gente entender essa graça, esse milagre que aconteceu em nós. Por isso que a gente está aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Que bom que você está aqui hoje para juntos a gente cear. Amém? Lembrando que todas as vezes que a gente está aqui junto, nós estamos lembrando que nós ceamos uma vez por mês. É para que a gente nunca esqueça de que a nossa morada real não é aqui. Que em breve estaremos com Ele. E assim como Jesus veio, pagou um preço, morreu por nós, nessa caminhada toda de Jesus, Ele, mesmo no sofrimento,
momento, bem antes e depois da sua morte, ele lembrou a gente que ele vai voltar. Ele fez tudo, pagou um preço para nos dar direito a ir com ele de novo. E hoje nós temos aqui a ceia, é para a gente lembrar disso, que ele vai voltar. Ele disse que voltaria. E como algo substancial para a gente entender, tocar, e nesse dia falar assim: Senhor, nós vamos lembrar da tua morte, até que sou eu, onde tudo se encerra, onde tudo se cumpre, nós estaremos com Cristo. Então a ceia é para a gente ter essa comunhão com os irmãos, lembrar disso, lembrar que ele pagou um preço por mim e por você. É por isso que a gente está aqui hoje, justificado por ele. Amém? Eu gostaria que a gente pegasse os elementos e a gente fosse passando aí, esperando pelos outros, para que a gente possa juntos ceiar. Fala para Deus como você é grato por ele que paga um preço tão alto por você. Um preço de sangue. Fala para Deus como você é grato por ele ter justificado você, mesmo sem merecer. A gente não tinha nada que merecesse um preço tão alto. E a Bíblia chega a nos afirmar que vale mais uma alma salva do que todo mundo perdido. Porque que valor teria a gente ganhar o mundo todo e perder a nossa alma, perder a salvação? Então agradeça a Deus por você estar aqui hoje. Fala para Deus como você é grato, porque mesmo sem merecer, Ele fez isso por cada um de nós. E a Bíblia nos afirma que quando Ele fez isso, nós éramos ainda pecadores. Ele nos amou. Na realidade, Ele nos amou primeiro. Amar a Jesus hoje aqui, juntos, é a consequência do seu amor por nós. Obrigado, Senhor. E hoje nós nos sentimos mais salvos que a mulheres. Nossos pecados eram tão terríveis, Senhor, mas o Senhor nos purificou. Obrigado, Senhor, pela tua igreja hoje que eu lido. Em nome de Jesus. Que Jesus, o nosso povo. Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. A tua palavra nos diz que aquela noite que o Senhor foi traído, o Senhor pegou o pão e disse: esse é meu corpo que é dado em favor de vocês. Porque Ele se entregou por nós na cruz. A gente entende que Jesus ele não foi assassinado, Ele se entregou. E o Pai fez isso, e olhando para Ele, a tua palavra nos diz que o Senhor olhou o sofrimento deles, o penoso trabalho das suas mãos, e o Senhor ficou satisfeito, porque toda a culpa, todo o pecado, toda a injustiça recaiu sobre Jesus naquele dia. E hoje nós nos sentimos com alívio, todo o peso foi tirado de nós, toda a culpa, todo o pecado, porque a gente não era capaz disso. Não tinha uma maneira, um jeito de ser justificado. Não tinha uma maneira, Senhor. Não tinha como, era inviável tentar. Mas o Senhor desceu dos céus,
nasceu aqui, Senhor, entre nós, viveu entre nós, e se entregou para pagar esse preço. A nossa mente é tão pequena, Senhor, para entender tudo isso. Talvez, se a gente hoje, cada um que está aqui, fosse preso numa penitenciária aqui de Brumado, enganado injustamente, ou talvez por alguma culpa, e a gente ficasse ali um mês preso, a gente ia entender quando alguém nos libertasse, um advogado, uma pessoa, a gente ia entender um pouco o que é ser livre. Talvez hoje a nossa mente fica tão difícil conceber a ideia de liberdade, de ser livre. Talvez esse foi o engano de Israel, que disse: ser liberto de quê? Nós temos pelo nosso pai Abraão, nós não somos escravos de ninguém, para que ser liberto? Mas essa não é a pergunta que a gente faz, nós entendemos isso, e só podemos entender isso através do teu Espírito, Senhor. Obrigado por ter nos liberto da condenação eterna. Obrigado, Senhor, está aqui esse pão que representa o corpo que foi entregue por nós. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Nós iríamos fazer isso sempre, até que o Senhor venha, lembrando da tua morte, Senhor. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Podeis participar. Roupas que não são, os pecadores remidos, imperantes, Deus já está. Deus e Pai, está aqui esse cálice, Senhor, o suco da luz, que representa o sangue do Senhor que foi derramado. Porque o Senhor disse que depois de cear, o Senhor pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, façam isso em memória de mim. E nós entendemos que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, Senhor. Quantos animais foram mortos e o sangue expegido ali, Senhor, no altar, para encobrir o pecado de muitos, de uma nação inteira. Mas quando o Senhor veio uma vez só, definitivo, Senhor, derramou sangue e nos purificou, nos libertou e nos salvou, Senhor, pelo teu sangue derramado. Toda a nossa culpa foi paga na cruz. Obrigado, Senhor, por um preço tão alto, um preço de sangue, que foi pago por cada um de nós. Talvez hoje, Deus, as pessoas não dão muito valor para cada um de nós. Que valor nós temos, Deus? Talvez o valor que a gente tem hoje é se ter um pouco de dinheiro. Talvez mesmo assim a gente é um pouco valorizado. Mas quanto menos a gente tem, menos valor temos, Senhor. Mas o Senhor não olhou para isso. O Senhor morreu para o mundo todo, bons e maus. Nós éramos injustos quando o Senhor fez isso. A gente na realidade nem acreditava no Senhor, a gente não estava nem aí para a tua morte. Mesmo assim, o Senhor pagou esse preço tão alto. Por isso nós te louvamos nessa noite, te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Amém. E glória a Deus. Podeis participar em nome de Jesus. Se nós a ti confessarmos e sermos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Obrigado, Deus, por cada pessoa que está aqui. Que a gente saia daqui hoje sarado, abençoado pelo Senhor. Todos os dias. Que a gente ame a justiça, Senhor. Assim como a mulher. Ela ficou tão indignada, Senhor, com
aquele ato que ia acontecer, que a gente também, nesse mundo tão perverso, a gente também ama a justiça, Senhor. Obrigado, Deus, que a gente sai daqui muito melhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém e glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Quem está feliz aí? Glória a Deus. Quem vai sair daqui melhor? Quem entendeu? Amém? É Deus que justifica você. Lembra disso. Ele é um Deus de justiça. Nada vai ficar impune, nada vai ficar sem um valor. Deus é bom. Amém? Vamos para nossas casinhas hoje. Lembrando que domingo haverá um culto maravilhoso. Você que tiver oportunidade, venha, convide pessoas que possam estar aqui junto, para a gente possa celebrar o Senhor mais uma vez. Amém. Amém? Agradecer essa família maravilhosa que está aqui também. Amém? Deus continua estendendo. Deus abençoe sua esposa, sua filhinha. Deus continua abençoando vocês grandemente, em nome de Jesus. Demais ação da família da fé. Que Deus continue nos abençoando. Levante as suas mãos. Deus, obrigado por essa noite. Obrigado por tudo, Senhor, pelo privilégio de estar na tua presença, de poder comungar dessa mesma comunhão aqui com os irmãos, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, Assim seja. a graça do Filho Assim seja. e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. E amém. Dá um abraço ao irmão, fala para ele que foi muito bom ele estar aqui hoje, em nome de Jesus.